Cerca de 11 milhões de pessoas, entre homens e mulheres, foram trazidos da África para a América em navios negreiros. Essas pessoas, tratadas como mercadoria nesse comércio milionário, chegavam ao continente americano para serem vendidas e escravizadas por aqui. Eu sou Cássio Lagares e, relembrando esse passado horrível, o Fatos na História apresenta hoje como era a vida cruel dentro dos navios negreiros. O tráfico negreiro para o chamado Novo Mundo teve início em meados do século XV. Essa atividade altamente lucrativa começou com a expansão marítima, logo que ao conquistar a América, os colonizadores precisavam de mão de obra para trabalhar nos seus empreendimentos locais. No início, os índios foram os primeiros a serem escravizados aqui. Mas quando a Igreja Católica proibiu por vários motivos esse tipo de relação com os nativos, os negros africanos passaram a ocupar esses cargos. Foi aí que o tráfico negreiro tomou proporções gigantes, movimentando milhares de pessoas e principalmente muito dinheiro. A primeira carga de escravos saiu da África para Portugal em 1432, pelo navegador português Gil Yanes. Os navios negreiros, que também recebiam o nome de tumbeiro, eram embarcações relativamente pequenas para a quantidade de escravos que eram transportados neles. O apelido de tumbeiro começou exatamente por isso. De 20 a 40% dos escravos que vinham para a América não sobreviviam até o fim da viagem. E isso acontecia devido às péssimas condições de estadia dentro das embarcações, maus tratos, más condições de higiene e doenças por falta de alimento e vitaminas. Quando mortos, seus corpos eram jogados em alto mar sem mais cerimônias. Pouca gente sabe, mas existe uma única autobiografia escrita e publicada por um ex-escravo. Ele, quando foi capturado e vendido logo quando ainda era criança, chegou a ser transportado nos navios negreiros, desembarcando em Pernambuco, no Brasil, ainda em 1845. Anos depois, entre fugas e prisões, ele conseguiu a liberdade e publicou seu livro Biografia de Mahoma Baquaqua, ainda em 1857, na tentativa de arrecadar fundos para campanhas abolicionistas pelo mundo. Dentro das embarcações escuras e sem nenhum espaço para movimentação, os maus tratos aos escravos eram variados. Estupro de escravas, execuções, refeições feitas de rações estragadas e torturas eram um dos mais recorrentes durante as viagens. A história também conta o caso de uma escrava que, por possuir varíola, foi amarrada em uma cadeira para que não contaminasse outros escravos dentro dos navios e acabou sendo jogada em alto mar. Nas horas da refeição, o alimento era sobra do que os tripulantes portugueses tinham comido e era jogado em cima da embarcação, ou seja, os mais fortes e rápidos conseguiam comer. Para enviar e receber navios abarrotados de escravos, os estados europeus instalaram tanto nas colônias quanto na África portos de abastecimento de escravos. Na época, cada senhor de engenho era autorizado a importar até 120 escravos todos os anos da África. Esses escravos eram negociados com os senhores de engenho através de escambo, ou seja, troca por outras mercadorias como armas de fogo, tecidos e pólvora. Existiam até campanhas negreiras como a Companhia do Cabo Verde e a Companhia Geral de Comércio do Brasil, por exemplo. O tráfico negreiro só foi proibido no Brasil no século XIX, no ano de 1807. Um capítulo triste da nossa história que até hoje deixa marcas sociais. E aí, você gostou do vídeo? A gente se encontra no próximo. Tchau!